Olá a todos, balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de novembro. Estou já de mantinha nos joelhos, acho que é a primeira vez que isso acontece durante este outubro de 2024. Está bastante frio, apesar de estar um dia muito bonito, mas estou de mantinha porque, como os velhotes, eu sinto muito frio e assim sendo, para estar minimamente confortável e cómoda a fazer este vídeo, aqui está a minha querida mantinha. Também provavelmente vão ouvir barulhos da vida doméstica, porque enquanto eu estou a gravar, o marido, por exemplo, está na cozinha a tratar da sopa e assim sendo poderão ouvir barulhos da vida doméstica a acontecer ao vivo. Mas acho que estou preparada para fazer este balanço mensal, apesar de que já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que eu me interrompo para eliminar aquilo que já estava a ser gravado. Pronto, a ver se é desta que vai. Foi um mês de novembro não muito produtivo para mim, já para o marido sim, ao contrário daquilo que é habitual, ele leu mais do que eu durante o mês de novembro. O meu mês de novembro apenas se pauta por 4 leituras concluídas, uma desistência e 2 ou 3 obras às quais eu gostaria de ter chegado e não consegui chegar, para além de a leitura assim infinita desde junho que eu ando a fazer da biografia do Nandinho e que ainda não concluí. Mas nem sequer a vou mostrar, porque já falei disso na TBR do mês de dezembro e nem sequer a trouxe para mostrar-vos que ainda não está concluída e que, quiçá, terá que ficar concluída durante o mês de dezembro. Falando daquilo que foram as minhas leituras, foram 4, como eu já vos disse, houve uma desistência, já o marido, como eu também já vos disse, leu mais do que eu, concluiu a leitura de 6 obras durante este mês, algumas delas feitas no Kobo, outras de forma física, ou seja, no total foram 10 as leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de novembro. Começando pelas minhas, como é habitual, vou começar pela desistência, que coincidiu com o finalzinho do mês de novembro. E quiçá essa desistência e quiçá também uma desilusão que eu tive antes dessa mesma desistência, quiçá tudo isso fez com que eu estivesse assim murchinha e algo desalentada quando gravei a TBR do mês de dezembro. Eu acho que muito teve a ver com isso, porque não estava à espera desta desistência, apesar de que algumas pessoas já me tinham chamado a atenção de que talvez essa obra que eu desisti de ler, não fosse tudo aquilo que eu estava à espera que ela fosse, mas mesmo assim, apesar de eu ter baixado um bocadinho as expectativas, eu estava à espera de que a obra de que eu vos vou falar já a seguir, essa desistência, não fosse verdadeiramente uma desistência, que até fosse uma leitura que eu levasse até ao fim, que pudesse ter uma outra coisa que não me agradasse, mas não estava à espera de, passado o meio da leitura, ter desistido da mesma. Estão a ouvir o barulho? De certeza que está a tirar a louça da máquina e é esta barulheira toda. Pronto, olha, é assim a vida doméstica a acontecer. Como eu estava a dizer, houve uma desistência e a desistência foi desta leitura de Na Terra Somos Brevemente Magníficos, de Ocean Vuong. Eu comecei a ler esta obra no dia 28 de novembro, desisti já aí há mais de meio da sua leitura e desisti porque disse a mim mesma que não valia a pena continuar a fazer o frete, por muito que algumas coisas que aqui estejam dentro me tenham agradado, por muito que esta obra tenha muitíssimos ingredientes que normalmente me apelam para uma leitura, aquilo que me fez sobretudo desistir foi a concretização, ou seja, há ingredientes, há personagens, há uma família disfuncional, há uma família que emigrou do Vietnã, depois da guerra do Vietnã para os Estados Unidos. Há um filho que sofre na pele as consequências dessa família disfuncional e que também ele tem, para além de ter que aguentar com essa família disfuncional, tem os seus próprios lados mais cinzentos.
há toda aqui uma carga que me apela logo à partida e que faz com que muitas vezes eu compre obras, como aconteceu com a compra de esta. Mas depois, por muito que eu tenha até sublinhado várias partes e até tenha partilhado com o marido algumas partes associadas à guerra do Vietnã, a situações atrozes que estão aqui dentro, a maneira como o autor construiu a obra levou a que eu chegasse a uma altura e não tivesse vontade de continuar. Não sei, não é o facto de a obra ser quase toda ela uma carta para a mãe do narrador, não é? E de essa carta às vezes demonstrar só um lado da coisa, não é? De ser bastante subjetiva, porque só temos a perspectiva dele. Não tem a ver com isso, tem a ver com muitas vezes acontecer, ele interromper aquilo que estava a contar, interromper a própria trama e dar-nos outras coisas que até poderiam fazer sentido, mas para mim interrompiam a trama e traziam-me situações até algo repetitivas e... Olhem, o que é que eu vos posso dizer mais? Não me agradou. Foi assim um baque bastante sofrido eu ter chegado a mais de meio da obra e ter dito para mim mesma que não valia a pena continuar, porque estava a fazer o frete, estava a tirar quase nenhum prazer daquilo que estava a ler e assim sendo, olhem, desisti. Não sei se alguma vez pegarei nesta obra para dar-lhe uma nova oportunidade. Ela não vai sair cá de casa porque vou deixar que o marido, se tiver vontade, que a leia e depois, tendo em conta aquilo que ele vai achar, que muitas vezes é diferente daquilo que eu acho, se a ele também não agradar, olhem, vai arranjar uma nova casa, ou vou-lhe arranjar uma nova casa, não sei de que forma, mas depois, em breve, tratarei disso. Em breve, não sei, se ele quiser ler isto, não é? Se ele arrastar, não é? Se eu esconder esta obra como ele diz que eu escondo nas estantes, não sei quando é que ele lhe pegará. Pronto. Foi a desistência de novembro e foi uma desistência muito, muito difícil de engolir, sou sincera. Falando-vos agora daquilo que eu sim concluí durante o mês de novembro, 3 obras foram mesmo muito boas. A quarta foi uma grande desilusão, mas como cronologicamente foi a última que eu li durante o mês de novembro, antes da desistência do Ocean Vuong, essa ficará para o fim. Vou então falar-vos daquilo que eu li por ordem cronológica e arranquei o mês de novembro com um regresso a um dos meus autores favoritos, a Philippe Claudel e a este Almas Cinzentas que me foi oferecido este livro com muito, muito carinho pela minha querida Leonor, que também me ofereceu este marcador de páginas que anda aqui e que eu continuo a tê-lo dentro do livro para me lembrar, se é que isso é preciso, não é? Mas para me lembrar que isto foi um regalito muito, muito, muito bom da minha Leonor. Regressei a Philippe Claudel e regressei a uma obra muito, muito, muito cinzenta, uma obra difícil, uma obra dura. Nem tudo de Philippe Claudel é assim tão cinzento, mas esta é. E foi, como é que eu ia dizer, foi uma leitura que eu já estava à partida à espera de que fosse dura e difícil e cinzenta pelo próprio título. É uma obra que nos leva a 1917, não só a 1917, mas a parte principal da trama decorre nesse ano da Primeira Guerra Mundial, não é? Ainda estávamos na Primeira Guerra Mundial e estamos aqui numa aldeia que se situa muito próximo de uma das frentes da Primeira Guerra Mundial. Nunca sabemos exatamente onde é esta aldeia, sabemos apenas que está próximo da frente ou de uma das frentes da Primeira Guerra Mundial, sabemos que estamos em 1917 e a trama arranca com o narrador, que é um polícia, a recordar algo que aconteceu nesse ano, algo que foi um assassinato
muito duro. Qualquer assassinato é muito duro, mas neste caso é um assassinato de uma criança, que nada fazia prever que iria acabar os seus tenros anos desta forma tão bárbara. E é esse assassinato que é o ponto de partida para todas as recordações que estão por trás da trama desta obra. E é uma obra que vive dessas recordações, é uma obra que vive de várias personagens que nós vamos acompanhando à medida que elas vão aparecendo. Não é uma obra muito extensa, é uma obra que não chega às 200 páginas, mas mesmo assim apresenta-nos várias personagens que estão, como é que eu ia dizer, diretamente ou não, ou indiretamente associadas à vida desta aldeia e mais propriamente ao assassinato dessa criança. E é toda uma reflexão que está por trás destas recordações, que é aquilo que faz desta obra aquilo que eu mais adoro em Philippe Claudel. Aquilo que ele consegue transmitir-nos em poucas páginas e que mexe connosco, mexe mesmo muito connosco, faz com que nós queiramos, em primeiro lugar, saber o que é que verdadeiramente esteve por trás daquele assassinato, queiramos conhecer melhor a vida desta aldeia, queiramos saber como é que ela vive, estando tão próxima da frente de um conflito das dimensões que foi o conflito da Primeira Guerra Mundial, e queremos saber também porque que, passado tantos anos, este polícia não conseguiu de maneira nenhuma esquecer aquele ano e aquele assassinato. Tudo isto faz parte da trama e aliado a isto está o estilo inconfundível de Philippe Claudel, que mais uma vez nos mostra que nem tudo é preto e branco, que há muita coisa que está por trás das nossas vidas, que é cinzento, que é tenebroso, que não tem assim uma cor definida e que faz com que muitas vezes nós tomemos decisões e tomemos, como é que eu ia dizer, e façamos coisas que à partida até poderíamos pensar que não faríamos. É uma obra muito, como é que eu ia dizer, é uma obra dura, é uma obra cinzenta, é uma obra que tem vários cantos obscuros, é uma obra que tem um final surpreendente, que eu própria não estava minimamente à espera. E é uma obra que me agradou muito. E eu dei no 9 em 10 porque, para mim, este Almas Cinzentas tem muita semelhança com o Relatório de Brodeck, outra das obras de Philippe Claudel que está esgotadíssima como esta. Eu li primeiro o Relatório de Brodeck, que é posterior à publicação de Almas Cinzentas. Li primeiro e por já ter lido o Relatório de Brodeck, fiz muitas comparações entre esta obra e o Relatório de Brodeck. Estamos perante um conflito mundial, neste caso da Primeira Guerra Mundial, no caso a Segunda Grande Guerra, no Relatório de Brodeck. Estamos numa zona da França, acho eu, que nunca sabemos exatamente onde fica, e estamos perante duas tramas que vivem de um acontecimento bárbaro e atroz que acontece nessa mesma aldeia e que tem consequências drásticas para muita gente. Por essas razões, por ter visto tantas semelhanças e ter feito essas mesmas comparações, não dei um 9 em 10 a este Almas Cinzentas. Só por essa, não dei um 10 em 10, perdão, mas dei um 9 em 10 a este Almas Cinzentas. Só por essas razões. Porque se eu tivesse lido esta obra em primeiro lugar, teria sido uma leitura muito impactante o suficiente para dar-lhe a pontuação máxima, porque ela tem ingredientes suficientes para ter uma pontuação máxima, tendo em conta tudo aquilo que eu já vos contei e tendo em conta que é uma obra que qualquer pessoa que seja fã e admiradora, como eu sou do Philippe Claudel, é uma obra que tem que ter nas estantes porque vale muitíssimo a pena. 9 em 10. E muito obrigada mais uma vez, minha querida Leonor, por teres abrilhantado, assim em parte, que eu tenho aqui em casa de obras de Philippe Claudel, com mais esta, que foi mesmo, apesar de dura, apesar de sofrida, foi uma leitura muitíssimo boa. A segunda obra que eu li durante o mês de novembro foi O Calhamaço,
e foi a melhor leitura, foi o calhamaço do mês e a melhor leitura do mês. E falo-vos de mais um regresso a um dos meus, neste caso, a uma das minhas autoras favoritas, a Kate Morton. Foi agora em novembro que eu li a última obra que ela publicou, em espanhol, De Vuelta a Casa. A obra também já está traduzida para português pela Clube do Autor, chama-se O Regresso, em inglês é Homecoming, e eu tenho a edição em espanhol porque comprei-a, creio eu, o ano passado, e comprei-a com o receio de que ela nunca fosse publicada em português, porque não foi publicado o livro anterior a este em Portugal, e eu, com o receio de que o mesmo acontecesse com esta última obra, tratei do assunto quando fui a Vigo ano passado e comprei então esta edição em espanhol, que é uma edição lindíssima, que tem esta sobrecapa. Tem, como vocês conseguem ver, estas folhas de guarda lindas, 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 e a própria edição sem a sobrecapa é uma edição maravilhosa. Gosto mesmo muito dela e fico muito feliz. Não foi barata, sou-vos sincera, mas fico muito feliz por ter esta edição em espanhol cá em casa, por tudo, por ser de Kate Morton, por ter este cuidado e este primor nesta edição, por ser de capa dura, por tudo, por ter uma letra gigantesca e maravilhosa para se ler e por também ter amado tudo aquilo que está cá dentro. Quem conhece Kate Morton sabe que esta autora australiana nunca foge da fórmula que utiliza em todas as suas obras. Pode parecer algo, como é que eu ia dizer, chatinho, não é? Sabermos que vamos estar perante uma obra que, mais uma vez, vai seguir a mesma fórmula, mas eu não me canso da fórmula de Kate Morton, estou sempre à espera dela e já sei o que é que vou encontrar, e aqui não é exceção. Temos então uma obra que vive dessa fórmula de termos duas linhas temporais e de termos protagonistas femininas em ambas as linhas temporais, e essas protagonistas, por uma razão ou por outra, estarão sempre ligadas. Às vezes percebemos logo como é que eu ia dizer, essa ligação nas primeiras páginas, de outras vezes só conhecemos essa ligação já quase no final da obra ou mesmo no final da obra. Aqui a grande diferença é que as fórmulas são as mesmas, mas ao contrário das restantes obras, esta centra sobretudo na Austrália, que é o país natal de Kate Morton, enquanto as outras que eu tenho cá em casa, a narrativa passa sobretudo em Inglaterra, seja a Inglaterra da atualidade, seja a Inglaterra do passado. Aqui encontramos algo de Inglaterra, mas sobretudo a trama passa-se na Austrália. E passa-se mais uma vez como é que eu ia dizer, numa fórmula em que nós vamos encontrar algo misterioso que aconteceu no passado, alguma coisa que aconteceu no passado e para a qual nós não temos resposta, e essa resposta vai ser procurada incessantemente pela protagonista do presente. É isso que encontramos em todas as obras de Kate Morton, mas para além disso encontramos sempre tramas muito envolventes, temos essa parte do mistério, temos ligações familiares, temos coisas que vão acontecendo e para as quais nós queremos respostas para além desse mistério inicial, e temos protagonistas femininas que sempre nos cativam, sempre, sempre, sempre. E para além disso, temos sempre alguma coisa no final da obra que ainda nos traz ou mais luz para esse mistério, ou que nos traz ainda essa sensação de aconchego. E foi essa sensação de aconchego que as páginas finais me trouxeram, que fez com que esta obra, que até mais ou menos a quase ao fim estava a ser um 9 em 10, que me arrebatasse por completo e me levasse às lágrimas e me levasse a dar
a pontuação máxima a mais uma obra da minha querida Kate, a mais uma obra que me arrebatou, que me deixou consoladinha, que me deu aquele aconchego e aquela leitura que eu sempre procuro nos meus meses, aquela leitura que nós fechamos o livro e dizemos é por isso, é por estas razões que eu, quando embarco numa leitura e chego ao final dela e chego e saio dela feliz, arrebatada, satisfeita, realizada, é por isso que eu leio e é por isso que eu continuo a apostar em Kate Morton e é por isso que eu estou sempre à espera que ela demore o tempo que demorar, porque ela demora algum tempo, publique mais uma obra, porque eu estarei sempre aqui à espera que ela o faça. Adorei, foi um 10 em 10, isto é pesado como o caraças, já me está a doer até o pescoço de estar com isto assim, mas valeu muitíssimo a pena. E vocês que ainda não leram Kate Morton, aproveitem. Eu sei que as obras mais antigas dela não são fáceis de encontrar, mas esta, que já está traduzida para português como O Regresso, é facilíssima de encontrar. E se vocês gostaram daquilo que eu vos contei sobre o pouquinho que eu contei sobre esta obra, acreditem, vale muitíssimo a pena. É grande, é verdade, mas lê-se facilmente. Eu lia, deixem-me ver, eu demorei 9 dias a lê-la. E tendo em conta que ali na altura mais complicada, que foi a altura em que eu estava em correção de testes e avaliações intercalares. Vale muitíssimo a pena, lê-se muito, muito bem. Tem capítulos curtos, o ritmo é rápido, é sim grande, mas tudo o que aqui está merece mesmo que vocês lhe deem uma oportunidade. 10 em 10 e a melhor leitura que eu fiz durante o mês de novembro. O mês de novembro, de há uns tempos para cá, é sinónimo de voltar a Saramago e este mês não foi exceção. E como eu vos disse na TBR de novembro, eu queria reler A Caverna, de José Saramago, porque cronologicamente é a obra que eu tenho cá em casa que se seguia à obra que eu li o ano passado e que foi nada mais nada menos do que Todos os Nomes. Reli A Caverna, reli desde o dia 16 de novembro, sim, comecei esta releitura no dia em que Saramago fazia anos e comecei-a no dia 16 e terminei-a no dia 24. Era uma releitura para a qual eu tinha poucas expectativas, porque há mais de 20 anos atrás eu li esta obra pela primeira vez e a sensação com que eu fiquei nessa altura foi que não era das minhas leituras favoritas de Saramago, muito pelo contrário. Já não me recordava de quase nada da obra, sou sincera, mas essa sensação de que não tinha sido aquela leitura fantástica que eu estou habituada, que eu estou habituada a ter, ou que eu estava habituada a ter de Saramago, por causa dessa sensação que sim eu lembrava, por muito que eu recordasse pouco da trama, e eu entrei nesta releitura com poucas expectativas. Depois de eu ter relido, a primeira coisa que eu vos posso dizer é que essa sensação mudou. Não é a minha obra favorita de Saramago, não está no meu top 5, por exemplo, das minhas leituras de Saramago, não está, mas dei-lhe um 9,5 em 10. Ou seja, está pertinho do 10 em 10, mas faltou alguma coisa para que me arrebatasse por completo. No entanto, esta releitura, e ainda bem que eu a fiz, reverteu essa sensação inicial que eu tinha de que esta obra não valia a pena eu relê-la, porque a leitura que eu tinha feito dela há mais de 20 anos atrás não tinha sido a mais saborosa. É uma leitura lenta, não é aquela leitura que eu, por exemplo, aconselho a alguém que queira ler Saramago pela primeira vez. Não é, porque a trama é lenta, não tem muita coisa a acontecer nesta trama. Há bastantes partes descritivas de algo como, por exemplo, moldar o barro e trabalhar o barro e fazer peças de barro. Há muitas coisas associadas a essa arte antiga que está aqui descrito,
ou seja, há muitas partes descritivas associadas a isso que tornam a obra ainda mais lenta, mas depois temos uma obra muito, muito ternurenta. Uma obra que vive, para mim, e que foi aquilo que eu mais destaco dela, que vive das relações familiares entre um pai viúvo, uma filha que ainda vive com ele mesmo estando casada, um genro que não vive em casa do sogro porque tem que trabalhar num centro, e dele já vos vou falar, e só tem folga de 10 em 10 dias, e é nessa folga que ele regressa à casa e que está com a mulher e com o sogro. E temos um cão, mais um cão que habita as páginas de Saramago, um cão que sempre mexe comigo, mesmo, mesmo muito. Um cão que se chama Achado. Para além dos cães que aparecem e que têm toda uma mística e todo um, todo um carinho muito especial por parte de Saramago, e ele, para além de construir estas personagens caninas como pouca gente sabe construir personagens animais, dá-lhe sempre nomes maravilhosos. E este Achado, e este Cipriano, e esta Marta, e este Marçal conquistaram-me. A relação que eles têm, que é simples, mas é ternurenta, é preocupada, que vive de pequenas coisas, é maravilhosa. E é isso que para mim faz com que esta obra seja muitíssimo especial. O lado distópico, o lado associado ao título, o lado associado à crítica desenfreada ao consumismo, sou-vos sincera, gostei, mas passou-me um bocadinho ao lado. Aquilo que para mim faz com que esta obra tenha agora no meu coração um cantinho especial é esse lado ternurento e familiar que nós temos aqui e que Saramago sabia criar e trabalhar como poucos, a sério. Aquele homem sisudo que nós tão bem conhecíamos era capaz de criar personagens e laços familiares e laços caninos como poucos. E isso foi aquilo que mais me agradou nesta obra. Reconheço-lhe o valor da crítica ao consumismo, da crítica daquilo que poderá ser daqui a uns anos a nossa sociedade e que já está a ser muito materialista, muito estratificada. Concedo a isso o seu devido valor, mas para mim esta obra vale por aquilo que me trouxe de ternurento, de amoroso, de carinhoso, de preocupação, de laços familiares. 9,5 em 10, como eu já vos disse, e foi uma releitura muito, muito boa, muito especial, por me ter trazido de novo esta obra às mãos, por ter revertido essa sensação inicial de que esta obra não valia a pena essa releitura e por ter trazido mais uma vez para a minha vida personagens tão inesquecíveis, sejam elas humanas ou caninas, como aquelas que habitam as páginas de A Caverna. Maravilhoso. No final do mês, calhou uma fava, e calhou uma fava muito dura de engolir, muito difícil de esquecer, porque eu tinha expectativas elevadíssimas para esta obra e elas saíram muito, muito defraudadas. Falo-vos de Um Muro e uma Cerca, de Elizabeth Martins de Oliveira. Esta obra tinha tudo para me arrebatar, para me fazer chorar a baba e ranho, porque eu sabia de antemão que iria encontrar aqui um velhote e uma criança e iria deliciar-me com a relação que eles iriam construir um com o outro. Isso existe nesta obra, é óbvio, não posso negar. O final dela fez-me chorar muito, é certo, mas depois nota-se aqui muito daquilo que ainda há que limar pela parte da autora, ou por parte da autora, perdão. Talvez não devesse ter tido tantas expectativas, mas tanta gente disse maravilhas desta obra, tanta gente, e tanta gente me disse que eu iria adorar, que iria chorar muito com esta obra, que eu não fui capaz de não ter essas expectativas elevadas e por essas razões é que me custou tanto sentir-me defraudada e decepcionada quando a terminei.
porque é uma obra que se nota que ainda tem muita coisa por limar e eu, quiçá, não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, não tenho de maneira nenhuma conhecimentos, estou a falar-vos apenas da minha experiência de leitura. E aquilo que eu senti e que defraudou esta experiência foi que há muita coisa aqui que é demasiado. É demasiado estereotipado, é demasiado, como é que eu ia dizer, preto no branco. A forma como as personagens foram construídas, sobretudo as personagens que não são as protagonistas, sobretudo os pais do Santiago. É Santiago que ele se chama, não é? Deixem-me ver. É. Os pais do Santiago, para mim, toda aquela dinâmica é demasiado forçada. Eu sei que há pais que são assim, mas acho que houve da parte da autora muita vontade de criar personagens muito más, muito negativas, e acho que não havia necessidade de ser tão exagerado. Também acho que não havia necessidade de ser tão exagerado tudo aquilo que acontece ao Santiago na escola. E também acho que há pouca diferença entre o discurso do Santiago e o discurso do Elias, e estamos a falar de duas gerações muito diferentes. E para além disso, depois há alguns acontecimentos que ocorrem na obra que eu acho que não valia a pena ocorrerem. Depois não há desenvolvimento dessas situações, ou seja, há muita coisa aqui que eu acho que é demais e acho que muitas vezes mais vale menos que a mais, percebem? E sendo assim, foi uma obra que me desiludiu bastante, à qual eu dei um 7 em 10 pela ternura que eu senti em relação ao Santiago e ao Elias, e também pelo seu final, que por muito que seja previsível, a mim tocou-me muito. De resto, tudo o resto achei demasiado forçado, clichê, estereotipado, e assim sendo não consigo dar-lhe mais do que um 7 em 10, por muito que isso me doa. E foi verdadeiramente a grande decepção de novembro. E agora vou fazer uma pausa pelas razões do costume. Falando agora das leituras do meu marido, relembro-vos que ele concluiu 6 leituras durante o mês de novembro. A primeira delas foi de uma obra que já andava aqui há algum tempo, escondida, como ele diz, e que eu lhe disse, então, quando é que lhe pegas nela? Que já estava aqui desde janeiro de 2023. Vejam lá, não sei como é que ele ainda não tinha pegado nela, ele diz que a tinha escondido, eu que a tinha escondido. É a desculpa que ele dá sempre, pronto. E falo-vos de Sashenka, de Simon Sebag Montefiore, não sei se estou a dizer bem o nome do autor. O autor é... não sei de onde é que ele é. Pronto, não sei, pronto. Mas foi então a primeira obra que ele leu durante o mês de novembro. É uma obra que é uma saga familiar arrebatadora que retrata o século XX russo, desde os últimos dias dos czares até à ascensão do comunismo e ao posterior período do pós-soviético. É uma obra que a mim também me apela, a mim também me interessa e que um dia destes lhe hei de pegar. Ele adorou, deu-lhe um 10 em 10. Foi uma obra que nós lhe tínhamos dado no aniversário dele. E assim sendo, foi uma escolha muitíssimo acertada, deu-lhe um 10 em 10 e foi então a primeira obra que ele leu durante o mês de novembro. Não sei se alguém desse lado já a leu, e eu tenho muita curiosidade também com ela, e um dia destes pegarei nisto que está aqui nas minhas mãos, ou seja, neste Sashenka. A segunda obra que ele leu-a no Kobo, e não, está muito relacionada com este Sashenka, porque é A Mais Breve História da Rússia, de José Milhazes, esse comentador que aparece muitas vezes na SIC e que viveu muitos anos na Rússia, que é inclusive, acho eu, casado com alguém, com uma mulher russa, se não estou enganada. Ele leu então no Kobo esta obra que eu vos ponho aí, A Mais Breve História da Rússia, de José Milhazes, e deu-lhe um 9 em 10. Não sei exatamente o que é que lhe faltou para ser uma obra de pontuação máxima, mas sei que lhe deu algumas respostas e lhe complementou a leitura de Sashenka, ou seja, foi uma obra que percebe-se perfeitamente o porquê dele lhe ter pegado depois de ter lido
a obra Sashenka. A seguinte obra também tem muito a ver com o espaço russo e foi nada mais nada menos do que As Últimas Testemunhas de Svetlana Alexievich. Esta é a última obra que eu tenho aqui em casa que ainda não li de Svetlana. Ele leu-a agora como é que eu ia dizer, em novembro. Leu-a de fio a pavio, coisa que eu não consigo fazer, porque isto são 100 histórias, sem infância, de crianças que estiveram diretamente envolvidas na Segunda Guerra Mundial. Eu sei que isto me vai doer, como qualquer obra que eu leio de Svetlana Alexievich, e ele leu-a, como eu vos disse, de fio a pavio e deu-lhe um 10 em 10 e disse-me logo que eu iria sofrer horrores com o que aqui está. Eu já estou à espera e já estava à espera. Não sei se lerei esta obra em 2025, sou sincera, tudo depende, mas também porque eu não quero ficar órfã das obras de Svetlana, entendem? E esta é a última que me falta, mas pronto, ele leu agora em novembro e adorou-a. Depois de tudo isto associado à Rússia e à União Soviética, decidiu fazer um parênteses em toda esta carga histórica e voltou ao Kobo e leu uma obra que eu lhe recomendei porque o meu marido gosta de thrillers, ao contrário de mim gosta bastante de thrillers e de policiais, e isso nota-se, por exemplo, quando queremos ver uma série cá em casa, ele tende a querer e a escolher séries mais policiais e mais de thriller e de suspense, e assim sendo eu disse-lhe, olha, no Kobo tens várias obras de um autor português que muita gente anda a ler, de thrillers e que anda a adorar, e assim sendo ele leu A Mão que Mata, de Lourenço Ceruia, leu-a no Kobo, deu-lhe o 9,5 em 10. Talvez lhe tenha dado este 9,5 em 10 porque ficaram algumas coisas por responder. Eu já lhe disse que isto faz parte de uma série e ele disse, assim sendo, vou ver se mais tarde ou mais cedo leio a próxima obra de Lourenço Ceruia, que nós também temos no Kobo, gratuitamente por causa do Kobo Plus, certo? E assim sendo, leu Lourenço Ceruia, leu A Mão que Mata, gostou imenso, deu-lhe o 9,5 em 10 e um dia destes, acho eu, regressará a este autor português para continuar a série que iniciei então com A Mão que Mata. Depois de ter lido esta obra, voltou-se para obras mais históricas e voltou ao Kobo e leu O Massacre dos Judeus de Susana Mateus. Deixo-vos ficar aí a capa. Deu-lhe um 8,5 em 10, não sei o que é que lhe falta para ter-lhe dado uma pontuação mais alta. E também, com um 8,5 em 10, leu Israel versus Palestina, e entenda o conflito de Cristina Rodrigues e Érica Rodrigues. Não sei se é Rodrigues, se é Rodrigues, esta Érica. Pronto, deixo-vos ficar aí a capa, também foi uma leitura feita no Kobo e à qual ele também deu um 8,5 em 10. Anda a ler leu estas duas obras associadas aos judeus, porque anda a fazer uma leitura que eu fiz em outubro, ou seja, anda a ler Os Hereges de Leonardo Padura e vai querendo saber mais respostas associadas ao conflito judaico-palestiniano e, sobretudo, a tudo aquilo que está associado à história dos judeus ao longo destes séculos. Pronto, acho que já vos falei de tudo. Agora vou despedir-me. Ficou um vídeo gigantesco como ao costume, mas vocês, pelo menos alguns daí, dizem que gostam dos meus vídeos gordos. E assim sendo, vou despedir-me dizendo-vos que pronto, está aqui tudo aquilo que foram as nossas leituras durante o mês de novembro. Digam-me aí em baixo o que é que acharam das mesmas, digam-me se já leram alguma das obras que eu ou o meu marido lemos ao longo de novembro e contem-me tudo. Contrariem aquilo que, por exemplo, foi a minha experiência de um muro e uma cerca. Oxalá para vocês seja muito ou tenha sido muito melhor daquilo que foi para mim. Oxalá verdadeiramente que sim. E oxalá que a autora continue a escrever e a aprimorar
Sei que ela tem mais uma obra, eu sei que a tenho no corpo, não sei quando é que lhe hei de pegar, sou sincera, depois desta experiência assim algo negativa, estou com o pé atrás, mas contem-me tudo aí embaixo, daquilo que acharam das nossas leituras, daquilo que andaram a ler em novembro, daquilo que andaram a reler, que eu esqueci-me de dizer, que a releitura que eu fiz da Caverna do José Saramago também serviu para participar no projeto da minha querida homónima, a Ana, de Os Sonhos de uma Leitora, de novembro, para reler. Contem-me tudo aí embaixo, já sabem que eu fico muito, muito contente com os vossos comentários. E um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!